Bom, quando a gente fala em cálculo de preço de venda, né, normalmente a gente pega ali, a gente tende a pegar um valor X, né, que é o custo da peça ali, acrescenta um markup que a gente vai definir ali como markup ideal e acrescenta aquele markup e tem o preço de venda, né? Assim como a gente tem nessa tela aqui agora. Eu estou pegando um exemplo de um produto em que o preço de custo dele é R$ 30 na simulação aí, eu coloquei 65% de markup, 65% de markup gerou um preço de venda automático de 49. Se fosse um markup de 70%, seria R$ 51. Se fosse 80%, seria 54 e assim por diante. Porém, eu quero trazer uma ótica diferente de precificação para você poder trabalhar e eu vou mostrar a proposta que eu entendo ser uma maneira mais correta de se trabalhar a precificação e depois a gente vai mostrar aí, essa mesma explicação lá dentro de um sistema de gestão onde a gente vai trabalhar essa precificação no formato que eu estou propondo lá de maneira automática no sistema de gestão. Então, ó, enquanto a maioria das pessoas, né, acreditam que a forma correta de se precificar uma peça é pegar o valor de custo dela, o exemplo, R$ 30, colocar 65% e chegar no valor de venda, eu gostaria de convidá-lo a entender precificação de uma maneira um pouco diferente. Como é essa maneira diferente, Paulo? A maneira que eu trabalho precificação é da seguinte maneira, é da seguinte forma. Pego o preço de custo, R$ 30, acrescento o custo de operação, depois a gente acrescenta a lucratividade líquida que nós queremos, e aí sim eu vou chegar no preço de venda. E aí vamos entender o que é o custo de operação. O custo de operação nada mais é do que o custo fixo que a gente trabalha lá na consultoria. Muitas das vezes a gente fala custo fixo total, que em muitos dos casos a gente até considera o custo total de operação realmente fixo e variável. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma oficina, um caso real, né? Ó, onde o salário é 25% do faturamento dela, o aluguel é 4%, o imposto é 6%, energia é 1%, água 1% e assim por diante, totalizando um custo fixo total de 45%. E depois aqui a lucratividade, que é o valor líquido que eu espero ter como resultado enquanto lucro de fato na venda daquele produto. E aí, se a gente for reparar, ó, quando a gente coloca de maneira separada, primeiro eu acrescento o custo de operação, depois eu acrescento a lucratividade líquida que eu quero, e aí sim a gente tem o preço de venda. Reparem que o valor do preço de venda ele ficou diferente do primeiro exemplo. Enquanto no primeiro exemplo eu trabalhei um markup bruto, ou seja, peguei um percentual e joguei aquele percentual em cima do preço de custo e depois que a gente fosse vender e tal, que a gente tivesse feito, realizado a venda de fato, aí sim é que a gente iria lá e ia pagar o custo fixo, pagar o custo variável e ia ver o que sobrou, vamos dizer assim. Nesse método aqui, ó, a gente não vai ver o que sobrou. A gente vai garantir que vai realmente sobrar 20% enquanto lucro daquele produto. Então, enquanto aqui parece que eu tenho 65% de percentual e vendo o produto a R$ 49, no exemplo mais técnico, que eu entendo ser mais assertivo, eu tenho os mesmos 65, se a gente for olhar grosseiramente, ó, 45 mais 20, porém, calculando-se o preço de venda dessa maneira, eu vendo o produto a 52,20 e não a 49,50. Paulo, basicamente, o que significa isso? Significa que se a gente trabalhar markup bruto, eu não tenho controle exato do percentual líquido que vai sobrar de lucratividade lá na operação. Então, ao invés de a gente pegar o preço de custo e somar mais um markup e ter esse valor, 49,50 considerando o exemplo de 65, aqui pegando o mesmo valor de custo, diluindo os mesmos 65, porém acrescentando primeiro o custo de operação, depois a lucratividade em si, eu vendo aquele mesmo produto por um markup melhor. Agora vamos entender isso na prática, como que isso funciona de maneira automatizada lá dentro do sistema de gestão. Então estamos aqui com o sistema de gestão aqui, ó, que é o sistema que a autoconfiança trabalha. E aí, esse sistema, toda vez que eu clico aqui, eu vou clicar na tela de produtos aqui, ó. Então, todo produto que a gente tem, vamos procurar um produto qualquer aqui, ó, mais prático, N6058. Olha lá, ó, pivô de suspensão e tal. Todo produto nosso, a gente tem condição de trabalhar, ó, 4 tabelas de preço. Tabela de cliente final, tabela de autopeças, tabela de distribuição, tabela governo. Que aqui eu coloquei esses nomes só para você reconhecer isso como perfis de clientes diferentes, vamos dizer assim. Então, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que toda vez que eu comprar um produto,
automaticamente a gente vai calcular um preço para uma tabela, um outro preço para outra tabela, um outro preço para outra tabela e um quarto preço aqui, ó. E como que a gente trabalha essa questão? Uma vez que eu cadastrei essas tabelas de preço, e aí tem como a gente cadastrar várias tabelas, ó, se a gente for reparar aqui, tem várias tabelas aí, ó, cadastradas. Vamos pegar o exemplo aqui do teste dessa videoaula, ó. Como aquela tabela de cliente final, então a gente vai pegar aqui, ó, cliente final, tabela cliente final teste, tabela autopeça teste, tabela distribuição teste, tabela governo teste. Como que eu cadastro essas tabelas? Aqui elas já estão disponíveis para seleção, né? Se eu selecionar aqui a tabela cliente final, automaticamente ela veio aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, tabela de autopeças, vou procurar ela, ó. Tabela de autopeça teste, tabela de distribuição, vou procurar ela também. Tabela de distribuição teste, tabela do governo teste. Como que eu faço para me saber quais são os markups? Qual é a lucratividade líquida que eu estou esperando de cada uma dessas tabelas? Vou salvar essa alteração para ficar selecionado aqui as tabelas. Vamos gravar aqui então. Ok. Aqui, ó, na tela arquivo do sistema LSoft, que é o sistema que essa empresa trabalha, eu tenho aqui, ó, forma de cálculos de custo. E aí, ó, aqui eu tenho várias tabelas cadastradas. Reparem aqui nesse númerozinho aqui debaixo do código, ó. Olha lá, aqui está falando que a gente tem 26 tabelas cadastradas, ó. E pegando o exemplo que nós vamos usar, que são as 4 últimas, ó. Para cliente final, a gente está considerando lá um custo fixo, aqui nessa primeira coluna, cálculo de composição de custo, ou seja, aqui era como se a gente pode colocar 45%, um exemplo, tá? De custo fixo total, ou eu poderia colocar assim, ó, energia, 1%, salário, 25% e assim por diante. De maneira que até chegar ao total aqui dos mesmos 45 que a gente está usando. Só que como aqui a gente está usando o exemplo de custo fixo total, então a gente vai preservar esse exemplo aqui para ficar certinho, igualzinho em todos os casos. Ó. Então, numa primeira tabela de composição, eu acrescento o custo fixo de operação da empresa, que é aqui, ó, total de incidência em porcentagem, 45%. E na tela, na coluna da direita, é que a gente vai informar o percentual de lucro líquido que a gente espera alcançar naquela tabela. Então, no exemplo aqui, ó, para a tabela de cliente final, eu tenho custo fixo de 45% mais percentual líquido, lucro líquido de 25%. No exemplo de autopeças, custo fixo 45%, porque o custo é fixo realmente, né? Então a gente vai mantê-lo sempre. E aí, para essa tabela, ó, vamos entender que é um cliente diferenciado, o percentual de lucratividade líquida dessa tabela é 22%. A terceira tabela, o percentual de lucro líquido, 20%, mantendo os 45% de custo fixo. E na quarta tabela, o percentual líquido, 30% de lucro líquido, preservando o custo fixo de 45%. Então, toda vez que eu lançar a compra daquele produto, se eu comprei ele a R$10, o sistema ele vai calcular automaticamente os 4 preços de venda. Então, eu vou ter 4 preços automaticamente sendo calculados ao mesmo tempo, sempre considerando 45% de custo fixo mais o percentual líquido daquela tabela. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui agora. Ó. Vamos lá, F5, buscar N6058, que é o item lá que a gente está usando como exemplo. E aí, ó, enquanto eu tenho aqui, ó, R$11,40, 9,30, 7,50 e 0, estão todos com valor desatualizado. Quando a gente comprar um produto a R$10, por exemplo, automaticamente, quando a gente deseja calcular automaticamente o preço de custo, quando eu clicar em sim, automaticamente o sistema vai calcular vários preços de venda aqui, ó. Então, por exemplo, ó, dei Enter, R$10. O que aparentemente parecia, ó, vamos lá. Vamos gravar aqui. Agora que a gente já tem os 4 tabelas de preço calculado, ó, o que a princípio poderia parecer, Paulo, mas é a mesma coisa, o que você está falando de calcular o primeiro custo fixo, depois a margem de lucro líquida, é a mesma coisa que você pôr o percentual de total. Não é a mesma coisa, porque eu já mostrei aqui, ó, que 65% de markup e 45 mais 20 é diferente. A gente já viu isso aqui no exemplo inicial, ó. E essa mesma analogia a gente pode fazer aqui, ó, forma de cálculo de custo. O que aparentemente poderia parecer que é a mesma coisa, 45 mais 25, que seria 70%, se a gente coloca 45 mais 25 dá 70. Se eu pego os R$10, né? Vamos pegar o exemplo lá, ó. R$10.
Ó, R$ 10 mais os 70% daria R$ 17 aqui nessa tabela. Deu R$ 18,13. Por que que deu 18,13? Porque R$ 10 mais 70, opa, mais 70% daria 17. Porém, R$ 10 mais 45 de custo fixo, que é o que a gente colocou, mais 25% de lucro líquido, dá 18,13. Então a gente tem esse mesmo exemplo que a gente explicou ele aqui, ó, sendo trabalhado de maneira automática. Assim que a gente dá a entrada no produto, o sistema já calcula o preço de venda automático em 4 tabelas diferentes. Então eu posso ter ali um perfil de cliente que eu posso cadastrar na tabela 1. Aí eu tenho um outro cliente que me compra um volume muito maior. Aí eu posso trabalhar uma tabela automática num preço diferenciado para aquele cliente, sem precisar ficar preocupando em ter que calcular o preço lá na hora de fazer a venda, ficar fazendo conta, não. Aqui a gente projeta, automatiza e a partir dali a gente trabalha tudo sob automação, de maneira técnica, profissional e automática. Então, essa é a proposta que a gente entende como mais profissional para se trabalhar precificação de produto, de maneira técnica, de maneira assertiva.